Nós queremos saudar a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, com a paz do Senhor Jesus. Queremos deixar aqui uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação. E esse texto que iremos abordar, ele está contido na carta que Paulo escreveu ali à igreja, aos Romanos. E esse texto que iremos ler agora, ele está nessa carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que nos diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós queremos, até de certa forma, chamar a atenção aqui, dentro desse texto, que duas situações estão sendo aqui mencionadas por Paulo, que já vinha fazendo as colocações como doutrina da igreja, no ensino que Deus tinha para aquele momento em que a igreja ela estava sendo estabelecida com as lutas daquela época, no primeiro século, e falando, ele sempre já vinha falando sobre aquilo que era o homem junto de Deus, a operação do Espírito Santo, mas também se referindo a situações vividas, né? No dia a dia. Inclusive, ele faz uma citação, ele fala sobre o gemer, né? Aquilo que o homem ele sofre, ele sente de uma forma geral, né? Não só aqueles que eram ali mencionados como a igreja daquela época, mas que a igreja também sofria todo aquele tipo de situação, de circunstância que ele trata como gemido, né? Toda a criação geme, né? Diz Paulo, né? E nós também gememos, mas fazendo sempre uma diferença. Nós não somos como aqueles que gemem para a morte, mas nós gememos, mas nós temos esperança e temos a segurança que nos é dada justamente pela experiência que, como ele teve no passado, nós temos tido nesta última hora. Por isso que nós lembramos esse texto aqui, que há até, de certa forma, uma distinção aqui, ou uma diferença, porque ele faz uma primeira pergunta e ele diz estas coisas, né, que fala daquilo que está próximo a todo homem, né, que chega a todo homem, as coisas que muitos que estão bem próximas de nós e que nós comentamos até mesmo como sofrimento, dores, as coisas que, sobretudo, para aqueles que, como ele e outros ali também, até viviam em função da própria escolha pelo Evangelho, a escolha por estar fazendo parte daqueles que aceitaram a Jesus. Então ele fala nessa primeira pergunta, ele se refere justamente àquilo que o homem está sujeito até dentro da sua temporalidade, da sua condição do dia a dia, né? Nós estamos vivendo para essa hora, nesse momento. Por isso que essa pergunta ela é muito aplicada também para cada um de nós, porque o que dizer, né? Ele queria, o que dizer diante de tudo isso? E isso é próprio das indagações do homem natural. Mas também, né, nessa segunda pergunta, essa segunda parte do texto, nós queremos chamar a atenção, porque agora ele fala de algo que excede estas coisas que estão próximas de nós, tão próximas de nós, e que se dependêssemos de nós, nós até evitaríamos ou não desejaríamos passar. Mas em meio a tudo isso, ele faz uma colocação com muita propriedade, de forma muito clara. Ele aponta para um Deus que ele diz assim: se Deus é por nós,
pela sua experiência, a experiência que Paulo teve, o conhecimento de um Deus provedor de todas as coisas, um Deus que ele está pronto a dar ao homem toda a condição. Por isso que um dos textos da palavra do Senhor diz assim, né? As lutas não são maiores do que o amor de Deus pela nossa vida. E esse Deus, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós queremos deixar aqui essa palavra como uma reflexão, porque Paulo, ele faz uma indicação assim, muito clara, porque este Deus, ele é muito bem identificado aqui nas palavras de Paulo, porque ele diz assim, esse Deus que, né, se Deus é por nós, ou seja, um Deus que está a nosso favor, e por quem Deus está nesta hora agindo de forma tão maravilhosa. Nós podemos dizer isso citando lá naquela época os sofrimentos que como igreja eles sofreram ali, né, das perseguições, tribulações, mas eles sempre guardaram isso no coração. Nós não sabemos a luta que cada um, de repente você que está nos ouvindo agora, você tem sua luta, seu problema, mas Deus quer estar a seu favor. E Paulo, ele faz aqui uma descrição muito clara. E ele diz assim, e esse Deus, como é que nós identificamos esse Deus que age, né, de uma forma diferenciada? A forma de identificar esse Deus, ele coloca aqui na palavra. Ele diz assim, esse Deus que nós nos referimos a ele é aquele que enviou o seu Filho. Ele fez o maior ato de amor, porque ele não poupou o seu Filho, Jesus, para dar a sua vida, para se antecipar a sua dor, ao seu sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, porque diz a palavra que ele levou sobre si tudo isso. E é este Deus que Paulo se refere, e ele está por nós porque nós o ouvimos, nós o aceitamos o seu projeto de salvação na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Porque, como diz aqui a palavra, né, em Jesus, né, nós temos a justificação. Deus nos justifica, porque através do sacrifício de Jesus, nós nos aproximamos deste Deus que é por nós, que é a nosso favor. E diz a palavra aqui, né, em Jesus, o texto diz assim, ó, nele, né, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, hoje, nós podemos dizer com alegria que o maior benefício e o recado aqui nessa reflexão que nós fazemos é aceita Jesus como seu Salvador, reconhece, como Paulo escreve mais à frente aqui na palavra, ele diz assim, né, que quando o homem ele está nessa hora que ele precisa viver uma experiência de salvação, ele diz assim, ó, se com o seu coração creres, né, e com a boca confessares que Jesus ele morreu pela sua vida, que esse Deus que está a seu favor enviou seu Filho, morreu pela sua vida e crê que ele não foi derrotado pela morte, ele ressuscitou. Aqui nessa mesma carta, no capítulo 10, versículo 8 e 9, é dito isso. Né? Se nós cremos nisso, nós seremos salvos. Né? Quem poderá, né, como diz aqui, encerrando com esse final do versículo aqui, né? Quem será contra nós? Porque Jesus ele venceu todos os nossos inimigos. E por ele nós podemos dizer que temos um Deus que nos garante a salvação, nos garante estar firmado, estar de pé diante das coisas que estão aí ao nosso redor. E ele venceu, inclusive, a própria morte. Nem a dor, nem a morte, nem a perseguição, nada
porque há um Deus que está agindo por nós nessa hora. E Ele é esse Deus identificado na nossa vida por termos aceitado o seu Filho, a sua salvação na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.